Bem, senhores, a nossa aula de hoje é sobre par diferencial com carga ativa. Nós vamos fazer a análise em banda plana e vamos mostrar para vocês como construir o circuito equivalente de Thevenin, que é a partir do circuito equivalente de Thevenin que nós fazemos todas as análises posteriores com os circuitos mais complexos, que são os circuitos de 3 estágios. Então, nós vimos nas aulas anteriores o circuito par diferencial com carga passiva. Nós fizemos toda a análise desse circuito e nós vimos que este circuito ele é construído com dois estágios básicos de amplificadores. Um é o coletor comum e o segundo é o base comum. E nós fizemos a análise dele em altas frequências, a análise completa lá da análise de função de transferência, construção da função de transferência. E nós fizemos aqui a análise em baixas frequências somente do circuito no LT-Spice, supondo aí que o principal agente que influencia nas baixas frequências são os capacitores de acoplamento. Na verdade é uma suposição válida e vocês têm aí, através de alguns exercícios, como verificar isso. Ok. Deixa eu tirar aqui. Então, senhores, hoje nós vamos fazer a análise deste circuito do par diferencial com carga ativa. Então, vamos fazer a análise desse circuito. Eu coloco aqui para vocês as funções de transferências de ambos os circuitos, tanto o par diferencial com carga passiva quanto o par diferencial com carga ativa, as funções de transferência do nó VO, cadê? O VO está bem aqui, em função de VS, do nó VO2, que é o nó aqui do outro lado do par diferencial, do estágio de entrada, VO2 em função de VS, nesse caso é essa forma de onda. No caso do primeiro, ela está bem próxima ali da função de transferência do nó principal. E eu coloco também a função de transferência VL em função de VS. Então, VL em função de VS, ela tá muito próxima aqui ao que nós temos da função de transferência VO em função de VS. A grande diferença aqui entre esses dois conjuntos de funções de transferências é exatamente o nó VO2 em função de VS, que nesse caso a impedância do nó VO2 ela é uma impedância muito baixa, porque nós temos aqui um espelho de corrente, e a semente do espelho de corrente ele é justamente o elemento de polarização aqui, que seria o equivalente à resistência RC2 do par diferencial com carga passiva. Então nós já vimos que o espelho de corrente, você gera uma corrente na semente, e essa semente é transferida através da tensão VBE para o segundo transistor, e esse segundo transistor, sendo do mesmo tamanho do transistor da semente, ele vai gerar uma corrente equivalente à corrente que está sendo gerada na semente. E aí o que acontece? Esse nó aqui, que nesse primeiro amplificador com carga passiva era de alta resistência, agora passa a ser um nó de baixa resistência. Se vocês se lembram lá da aula passada, a origem do par diferencial, aqui nós temos um coletor comum. Nesse caso aqui, quando nós colocamos
resistência para balancear o par diferencial, ele já passa a ter a configuração mais de um emissor comum do que de um coletor comum, porque essa resistência fica bem alta. Nesse outro caso, ele volta a ter mais uma característica de um coletor comum, porque o coletor ele fica basicamente em um quase terra virtual, porque essa resistência desse elemento aqui ela é muito baixa. Então, assim, é uma resistência do tamanho da resistência RE do transistor. Então, esse circuito aqui ele tem um melhoramento em relação ao par diferencial com carga ativa, porque ele passa a ter novamente a característica de um coletor comum, mais próximo de um coletor comum do que de um emissor comum. Tanto é que vocês observam que nós não temos ganho aqui nesse nó. Então, o ganho é menor do que 1 aqui nesse nó, que é a característica exatamente de na verdade, não é de um coletor comum, porque o coletor comum, a saída é no terminal de emissor, mas é um emissor comum sem ganho. Então, ele não tem ganho. Isso aí nós vamos ver depois que é uma característica do par diferencial com carga ativa. E aqui, senhores, eu coloco para vocês o ganho linear. Observem no ganho em dB que enquanto o par diferencial com carga ativa, e aí não é uma situação que a gente possa atribuir exatamente ao circuito, mas aos níveis de polarização, aos resistores, ao tamanho dos resistores, aos níveis de corrente que nós estamos utilizando para construir esse circuito, nós tivemos aqui um ganho de quase 100, ele não chegou a 100, 40 dB. Enquanto que nesse outro caso, do emissor do par diferencial com carga ativa, o ganho chegou próximo a 60 dB, que é quase 1000. Então, a gente vê isso aqui no 60 dB seria 1000, mas ele não chegou aqui a 60, ele está entre 50 e 60. Então, se nós observarmos aqui os gráficos de diagrama de Bolt linear desse circuito, nós vamos ter aqui que esse circuito construído, o par diferencial com carga passiva, ele tem um ganho aí de aproximadamente 70, e o par diferencial com carga ativa teve aí um ganho de 500, entre 450 e 500, dependendo da carga da saída, ele vai ter um comportamento. Então, isso aqui devido às características construtivas. Esses dois circuitos foram construídos com elementos padrões. Os transistores dele não são transistores especiais, são transistores de uso comercial, BC547B e BC557B, que é um PNP e um NPN. Então ele foi construído aqui só mesmo para fins didáticos. Mas nós podemos ver que com as características, pelo menos de polarização da fonte de corrente de polarização principal, se nós mantivermos as mesmas características, nós vamos ter aí amplificadores com ganhos bem diferenciados. Agora, ganho. Ele tem um ganho muito maior do que esse circuito. Mas se nós compararmos a banda de operação, nós vamos ver algumas diferenças. Deixa eu só... Bem, então aqui eu coloco as duas simulações juntas. A simulação do ganho VL sobre VS do circuito par diferencial com carga ativa, esse conjunto de curvas em ciano, e a função de transferência VL sobre VS desse circuito. Isso aqui eu tive que renominar aqui o nome dos nós
na simulação, porque eu tive que colocar os dois no mesmo ambiente de simulação, para ser possível que eu conseguisse colocar os dois gráficos juntos. Então, nós verificamos aqui a diferença de ganho. Mas, em casos de circuitos eletrônicos, o que importa não é somente o ganho do circuito, mas a banda de operação. A banda de operação ela é um parâmetro muito importante, principalmente para aqueles que vão trabalhar com circuitos que operam em altas frequências. Então, a análise no diagrama de Bode, como eu falei para vocês, ela é muito mais apropriada para esse tipo de análise, porque ela nos permite aqui, senhores, verificar de forma mais fácil os limites aqui onde eu tenho as minhas frequências de corte. Aqui nesse caso do circuito par diferencial com carga ativa, o limite superior da banda de frequência, ele ficou um pouco menor do que o limite superior do par diferencial com carga passiva. E aí, nós temos um motivo para isso, que nós vamos já ver o que foi que aconteceu. Mas o que acontece? Geralmente, quando se nós continuássemos aumentando o ganho desse circuito por algum parâmetro qualquer, ele vai se afinando aqui para cima e vai ficando tipo um triângulozinho. Por quê? Porque nós vamos perdendo a banda plana à medida que nós continuamos aumentando o ganho. Se nós tentarmos aumentar o ganho mantendo essas características, ele vai eventualmente se tornar aqui vai se tornar um triângulozinho aqui em cima. Mas, para trabalhar em circuitos, fazendo projeto de circuitos onde eu consiga trabalhar com uma banda mais larga e consiga aumentar esse ganho, eu tenho que diminuir o tamanho dos transistores. E isso só é possível se eu estiver projetando meus circuitos em um circuito integrado, onde eu tenho a possibilidade de construir transistores com tamanhos diferenciados. Eu tenho um limite inferior ali, eu não posso construir transistores menores do que o limite determinado pelo processo de fabricação, mas se eu tiver a oportunidade de reduzir o tamanho do componente, eu consigo aumentar a banda de operação dele. Isso aí nós vamos ver mais tarde porque que isso é possível. Agora, vamos aqui. Então, tomando aqui a principal diferença entre os dois circuitos amplificadores, pelo menos no simulador, a diferença principal estão nas capacitâncias parasitas, que, como eu falei para vocês em aulas anteriores, elas determinam o limite de operação em alta frequência dos circuitos. Então, por exemplo, no simulador, eu não tenho lá uma capacitância parasita associada ao resistor RC, ao resistor RC2. Na verdade, eu não tenho capacitâncias parasitas associadas aos resistores no simulador. Eu posso até colocar, para emular um circuito mais real. Mas eu não tenho, o simulador ele não me dá essa possibilidade. E aí o que acontece? Eu tenho no simulador embutido as capacitâncias parasitas dos resistores, dos transistores. E são elas que a gente leva em consideração quando nós vamos estimar a capacitância dos nós de alta impedância. Então, por exemplo, eu já falei para vocês que o que vai influenciar na operação em frequência do circuito são basicamente os nós de alta impedância. Então nós temos aqui um nó de alta impedância, um nó de alta impedância. Esse nó aqui é um nó de baixa impedância e vocês têm até exercícios para trabalhar a determinação da resistência desse nó.
A mesma coisa no circuito par diferencial com carga ativa. Nós temos esse nó de alta impedância, esse nó de baixa impedância, baixíssima impedância. Eu já até falei para vocês lá quando nós vimos o gráfico da função de transferência desse nó. E temos esse outro nó aqui também de baixa impedância. Então, nesse circuito, basicamente, nós temos um nó de alta impedância. Então, senhores, vocês devem se lembrar lá de circuitos elétricos 1, como fazer a associação de capacitores. Então, por exemplo, aqui em cima nós temos, nesse nó, esse capacitor, ele está, quando nós observamos dele para o terra. Então, o que nos interessa é o valor da capacitância entre esse nó e o terra do circuito. Esse capacitor aqui ele seria um curto-circuito virtual, então esse nó está aterrado virtualmente para análise de altas frequências. Esse aqui também é a mesma coisa, ele estaria esses dois nós estariam conectados virtualmente aqui em altas frequências. Então nós temos esse capacitor em série com esse capacitor. Então, quando vocês vão executar o cálculo da capacitância total de dois capacitores em série, ele fica como se nós estivéssemos calculando o valor de dois resistores em paralelo. Então está aqui, ó, calcular dois resistores em série. Você usa o mesmo cálculo de quando você está calculando capacitores em paralelo. E quando você está calculando o paralelo de dois capacitores, você soma os valores. Então você tem o capacitor CB2, desse cara aqui, somado ao paralelo ao que seria o equivalente paralelo desses dois caras. Só que você ainda tem algum resquício de influência dos capacitores que estão aqui do outro lado. Então você vai ter uma associação de capacitores um pouco diferente e que vai levar a um determinado valor. O que acontece? Quanto maior o capacitor aqui desse lado, nesse membro aqui da associação em paralelo, mais o resultado total tende ao valor desse capacitor aqui, ó, CCE2. Então, se esse capacitor aqui for grande, o valor dele, muito maior com relação a esse capacitor, quanto maior essa associação, mais esse paralelo vai tender ao valor do capacitor CC2. Então, a capacitância total desse nó VO2, ela tenderia mais ou menos aproximadamente a soma desse capacitor com esse outro capacitor aqui. E aí, esse outro circuito aqui, ele tem um monte de capacitâncias aqui, e fazendo vários loops. E aí, se nós tentarmos fazer aqui as associações, nós vamos ter aqui, associado a esse nó, primeiramente, os dois capacitores principais. Esse capacitor, somado a esse capacitor, que é o CB2, somado ao CCE2, porque ele também está aterrado através dessa fonte, que em análise no teorema da superposição ela fica aterrada, e para altas frequências esse capacitor aqui está aterrado, está em curto virtualmente. Então nós temos primeiramente esses dois capacitores aqui somados. E aí nós vamos ter toda a associação de capacitores relacionada a esse capacitor, que é equivalente ao CCE2 lá do circuito de cima. E aí temos toda a questão de associação de capacitores associadas em paralelo a esse elemento. E nós vamos ter também toda a associação de capacitores associadas a esse outro capacitor, que seria o CBE4. Tá aqui, ó, CBE4. Então,
a capacitância total desse nó, se nós fizermos aqui todas as análises, ela vai tender mais ou menos à soma dessas 4 capacitâncias, que fazendo uma extrapolação, ela seria aproximadamente 2 vezes o valor da capacitância do circuito do circuito par diferencial com carga passiva. E aí explica o porquê esse circuito ele apresenta uma banda mais larga do que o circuito com carga ativa. Porque as capacitâncias parasitas associadas ao nó de saída do circuito par diferencial com carga ativa, ela é muito maior do que a do par diferencial com carga ativa. Isso sem considerar as capacitâncias dos resistores, que a principal seria desse resistor aqui, que no simulador ele não traz aí embutido ao dispositivo. E aí eu trago esse primeiro exercício novamente, repetindo. É um exercício que já apareceu aqui, eu acho que é a 3ª vez que eu peço para vocês fazerem o mesmo exercício, porque eu considero ele importante. Então vocês aprenderem a fazer a estimativa da tensão early, porque vocês vão precisar para fazer as análises e os exercícios que foram passados para vocês e que serão passados na aula de hoje também. Então, se vocês não tiverem muita ideia de como fazer, eu disponibilizei também um vídeo para vocês, onde eu mostro o procedimento, certo? E também agora nesse circuito, o par diferencial com carga ativa, nós trabalhamos com o circuito PMOS, com o circuito PNP. Então nós temos dois transistores, um NPN e um PNP no circuito. Então vocês têm que fazer o levantamento aí da tensão early para cada um dos transistores. E lembrando também que vocês têm que, para fazer as análises, saber o valor de beta dos transistores. Então, também tem um outro vídeo lá mostrando como fazer a análise, como criar as curvas de beta e também como fazer a análise a partir das curvas de beta. E como fazer uma análise também para descobrir o valor de beta do transistor mais rápido se você tiver lá o circuito sendo simulado. E o exercício 3, você vai fazer a análise de pequenos sinais, a análise diferencial do circuito e vai determinar os valores dos parâmetros incrementais aqui para cada um dos 4 transistores. Lembrando que você pode considerar os parâmetros incrementais para o transistor Q1 e Q2 sendo iguais e para os transistores Q3 e Q4 também sendo iguais, porque na análise você não vai levar em consideração as pequenas diferenças que o circuito possui, mas que seria muito preciosismo para você fazer a análise manual desse circuito. E vamos para a análise em banda plana do circuito. Primeiramente, a análise em banda plana, como nós já comentamos nas aulas anteriores, nos circuitos básicos, você considera os capacitores de acoplamento como sendo curto-circuito, porque a impedância deles é muito pequena, depois da região de baixas frequências. Vamos voltar aqui. Depois da região de baixa frequência, aqui já na banda plana, os capacitores de acoplamento eles já não têm mais efeito, então eles podem ser considerados curto-circuito. E ainda não consideramos as ações dos capacitores parasitas aqui na banda plana. Então, nós só trabalhamos com os elementos diferenciais dos circuitos. E aí nós fazemos já, a partir daqui,
uma consideração que é importante, que vai facilitar a nossa análise. É considerar a resistência RP como sendo infinita, mesmo para transistores bipolares. Por quê? Porque senão a nossa função de transferência ela vai ficar muito grande e não vai colaborar tanto assim para a nossa análise. Então, a mesma análise que estamos fazendo aqui para o par diferencial com carga ativa, BJT, com transistor bipolar, ela pode ser feita para transistores MOS. Bem, então, a partir daqui nós vamos considerar o RP infinito. E como eu disse, a mesma análise que vocês fazem para esse circuito, vocês podem fazer para o circuito com transistores MOS. Ou CMOS. E aí, a primeira parte da análise, que é o que nós fizemos lá para todos os circuitos anteriores, é a análise de Thevenin do nó de polarização. Então você coloca o observador de Thevenin aqui nesse nó e determina a resistência de Thevenin e a tensão equivalente de Thevenin em função da tensão de entrada desse nó e constrói aqui o circuito equivalente de Thevenin, que vai substituir essa região aqui do circuito. E aí nós fazemos a análise, a partir de agora, senhores, a análise de malha aqui da nossa malha de translinearidade. Então, nós teríamos aqui associado a esse nó. Então, nós teríamos associado a esse nó aqui o nosso circuito equivalente de Thevenin. E aí, o que nós fazemos com ele? O circuito equivalente de Thevenin agora vai substituir todo esse circuito e nós vamos fazer a análise de malha já considerando o circuito de Thevenin. Então, a malha seria tensão de Thevenin menos a tensão no resistor de Thevenin, aí estamos bem aqui, menos a tensão ΔVBE1, estamos aqui, fonte corrente está aberta, mais a tensão de ΔVBE2, isso aqui igual a zero. Então nós temos essa malha de translinearidade. Como o RP foi considerado infinito aqui, então ele vai resultar numa corrente de IB tendendo a zero ou zero. A corrente de IB tendendo a zero, se eu não tenho corrente fluindo através desse nó, eu não teria corrente fluindo através do resistor de Thevenin. Então a tensão sobre o resistor de Thevenin é igual a zero. Então aqui nós já temos a tensão de Thevenin do resistor igual a zero, a tensão no resistor de Thevenin é igual a zero. Então nós vamos ter só VTH igual a IC1, que é a corrente aqui nesse transistor, vezes a resistência RA1. Então nós vamos ter aqui o ΔVBE1. Aqui o sinal ele continua porque a corrente está vindo de cima para baixo. Mais a tensão VBE2. A tensão VBE2, a corrente agora ela vai de baixo para cima. Aqui o IC2 ele vai de baixo para cima. Então IC2 vezes RE2 vai dar menos essa tensão aqui. Com o sinal positivo ela fica negativa. Então nós vamos ter IC2 vezes RE2 igual a zero. Então nós temos aqui essa malha e agora nós vamos descobrir a corrente que flui através desse ramo. Então, a corrente IC1 mais a corrente IRO1 vai ser igual a essa corrente IG, que vai ser igual também à corrente IC2 mais a corrente IRO2. Nós podemos considerar que a corrente IC1 ela é muito maior do que a corrente de IRO1, porque esse resistor aqui é um resistor da ordem de 100 vezes maior do que a resistência RE. Então nós podemos fazer essas aproximações e considerar que a corrente G é aproximadamente a corrente que flui através dos resistores RE, RE1 e RE2. Então isso aí, uma aproximação.
E substituindo essa aproximação IG nessa equação, nós vamos chegar a essa aproximação, onde nós podemos determinar o IG em função de VTH. E aí nós temos o IG em função de VTH, considerando também que, como esses transistores eles estão casados, esses pares de transistores eles são iguais. O ideal é que eles sejam iguais. Eu já falei para vocês que na prática isso é impossível, mas na teoria nós consideramos eles iguais. E como eles estão balanceados, teoricamente também, nós consideramos as resistências RE de cada um dos transistores iguais e a resistência RO deles também iguais. Então nós temos aqui a corrente que flui através desse ramo igual a VTH, aproximadamente igual a VTH sobre a soma das duas resistências RE. E deixa eu ver aqui. Tá. Agora, senhores, deixa eu ver aqui qual é o próximo passo. Aqui é basicamente uma consideração. Na verdade, é o que acontece com a corrente aqui em cima. Vocês viram que toda a análise que nós fizemos dessa malha, ela não precisou considerar o que ocorre aqui no espelho de corrente. Mas é importante nós sabermos o que ocorre lá em cima, porque isso aí vai influenciar na análise posterior. Então, o que acontece? A corrente que flui através desse transistor Q1, ela vai fluir também através do transistor Q3. Então, IC1 mais IRO1 estão aqui em cima, estão saindo desse nó, e a corrente IRO3 e IC3, elas estão chegando nesse nó. Então, a soma dessas duas correntes é igual à soma dessas duas correntes, que é isso aqui, ó. E aí nós temos a seguinte situação. A corrente IC1, ela multiplicada por RE3, ela gera a tensão ΔVBE3. E a tensão ΔVBE3 ela é aplicada no transistor RE4. E essa tensão ΔVBE4 ela gera a corrente IC4. Então a corrente IC4 vai ser igual à corrente IC3. Se nós considerarmos IC3 também muito maior do que RO3, essa corrente muito maior do que essa, e a corrente IC4 muito maior do que RO4, nós vamos ter aqui que a corrente IC1 flui através de IC3, gerando ΔVBE3, que é igual a ΔVBE4, que vai gerar IC4, que é igual a IC1. Então, o teórico esperado aproximado é que a corrente IC4 seja muito próxima à corrente IC1. Então, é isso que acontece no espelho de corrente. Alguém tem alguma pergunta sobre essa situação? Eu vou passando aqui, se vocês tiverem pergunta, fiquem à vontade. Depois disso, senhores, o que nos resta que é o procedimento mais complexo que nós temos aqui no circuito, é a determinação da impedância ou resistência de Thevenin desse nó. Então, nós vamos colocar a fonte de teste nesse nó, colocar o observador de Thevenin aqui, e aí nós vamos ter que determinar Vx e X desse nó. Lembrem-se que quando nós colocamos o observador de Thevenin, tudo que tem depois desse nó, que aqui no caso seria essa parte do circuito, ela não vai ser considerada, nós vamos considerar a análise do que acontece daqui para frente. E aí, o que acontece? Nós temos a corrente X, essa corrente X chega aqui, flui uma parte para cá, outra parte para lá, outra parte se divide aqui, vem por aqui, sobe aqui, e aí vocês vão ver essa análise, como ela é feita, nesse vídeo aqui, ó, resistência de saída do par diferencial
com transistor MOS, que ela está aqui nesse link do canal do YouTube. Então vocês assistam essa análise, que lá os passos estão bem detalhados. Não é um vídeo muito longo, é só para mostrar como é feita essa análise, para não aumentar aqui o nosso tempo dessa aula. Então, o procedimento para o par diferencial com TBJ é o mesmo quando a gente considera o RP infinito, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, o valor que vocês vão encontrar naquela análise, na análise feita nesse vídeo, é o mesmo valor que vocês vão encontrar feito aqui. E aí o que é interessante, como a resistência de Thevenin, como a corrente aqui nesse circuito, ela pode ser considerada, ela é considerada zero aqui nessa análise. Então, desconsiderando essas resistências, e nós vamos considerar aqui, ó, R2 em paralelo com R3, muito maior do que VRS. Quando isso acontece, quando essas duas resistências são muito maiores do que RS, o RS aqui sendo 50 ohms, por exemplo, ou menos do que isso, a tensão de Thevenin nesse ponto, que é a tensão de Thevenin equivalente a esse circuito aqui, ela vai ser praticamente igual a VS. Então, a análise ela fica muito aproximada do que nós temos aqui. Então, vocês não vão cometer um erro significativo, considerando o VTH igual ao VS nessa análise. Mas se você quiser ser um pouco mais preciso, então você vai considerar que a análise feita aqui nesse vídeo, que é equivalente a esse circuito, o que é VS nesse vídeo, seria o VTH aqui desse ponto. E aí você pode fazer a análise e vai ter o mesmo resultado. Então, o que você vai encontrar lá em função, o que seria em função de VS vai ser em função de VTH, que vai dar a mesma resistência de saída. E quando você fizer toda a análise que é apresentada lá no vídeo, você vai chegar à resistência Vx e X, feita aqui por essa fonte de Terdt, aproximadamente igual ao RO, aqui seria RO2, RO2 que é a resistência de saída desse transistor Q2, em paralelo com a resistência de saída do transistor Q4. Então você vai ter essa resistência de Thevenin aqui desse nó, aproximadamente igual ao paralelo dessas duas resistências. Aproximadamente, não é exatamente igual, senhores. Então essa aproximação, ela é uma aproximação bem razoável, tanto para o circuito feito com transistor bipolar, quanto para o circuito feito com transistor MOS. E aí, depois disso, nós temos que determinar agora um circuito equivalente de Norton externo para simplificarmos os próximos passos da nossa análise do circuito. Ainda em banda plana, nós precisamos determinar a corrente de Norton de saída desse circuito. E aí, para determinar a corrente de Norton, e a teoria fala que para determinarmos o equivalente de Norton, basta colocar o nó que nós queremos verificar a corrente de Norton em terra virtual. Então está aqui, nós colocamos o nó de saída em terra virtual e nós temos que determinar quem é IN desse circuito para construirmos um circuito equivalente de Norton, porque nós temos já a resistência equivalente de Norton, que é equivalente à resistência de Thevenin, é a mesma resistência de Thevenin. Tendo a corrente de Norton, nós conseguimos calcular a tensão de Thevenin, que é multiplicar a corrente pela resistência. Então, se nós obtivermos a corrente de Norton, que é um procedimento bem mais simples do que tentar determinar a tensão de Thevenin, nós vamos ter o circuito equivalente de Norton e também o circuito equivalente de Thevenin, que é equivalente.
Então, o primeiro passo é determinar a soma das correntes que chegam e que saem desse nó. Então, assim como no equivalente de Thevenin, esse circuito aqui no equivalente de Norton, ele não vai ter utilidade para análise. Então, não tem corrente fluindo por ele, porque ele está aqui no terra. Então, terra menos terra dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, não tem corrente fluindo por ele. Então, tem a corrente saindo, que é a corrente de Norton. Ela vai ser igual às correntes que estão entrando nesse nó. Então, quando nós aplicamos um potencial nesse transistor, nós geramos uma corrente nesse sentido, que vai fazer essa corrente fluir através desse transistor no sentido oposto ao que está fluindo aqui. Então, esse aqui está descendo, aqui vai subir. Essa corrente ela vai fluir no mesmo sentido através da semente do espelho de corrente, e o espelho de corrente vai fazer a corrente fluir no mesmo sentido que ela está fluindo desse lado aqui nesse lado. Então, essa corrente vai estar chegando aqui, e a corrente daqui vai também estar chegando nesse nó. Então, nós vamos ter a corrente N igual à soma dessas 4 correntes que estão chegando nesse nó. Chegando aqui por baixo, chegando lá por cima. Então, vai ser IC2 mais IRO2 mais IC4 mais IRO4. E nós estamos considerando aqui, tá, essas correntes aqui elas são iguais, as correntes desses transistores e desses transistores são iguais, e nós temos aqui que IC3 aqui seria IC1 aproximadamente igual a IC3, então IC1 vai ser aproximadamente igual a IC3, e nós vamos ter aqui essa situação gerando VB3, delta VB é 3, igual a delta VB é 4, e aqui é igual mesmo, senhores, porque eles estão conectados aos mesmos potenciais, e IC3 igual a IC4. Teoricamente, eles são iguais. Então, a corrente de Norton, vista desse ângulo, ela vai ser igual aproximadamente à corrente IC2 mais a corrente de IC4. Então, aqui, ó. Porque o IRO2, supondo aqui, ó, o IRO2 ele é muito pequeno em relação ao IC2, assim como o IRO4 muito pequeno em relação ao IC4. O IRO4 ele não é gerado através do VBE4. Quem gera IC4? O delta VBE4 ele influencia na geração do IC4, não do IRO4. Então, aqui, por exemplo, o que aconteceria é que essa corrente ela tentaria fluir através desse resistor, anulando esses efeitos. Se nós conseguirmos fazer o RO2 aproximadamente igual ao RO4, nós conseguiríamos, por exemplo, anular o efeito da corrente IRO2 com o IRO4, onde ela fluiria através do IRO4. Só sobraria as duas correntes de IC4 e IC2 descendo aqui nesse nó. Então, nós vamos ter uma corrente de Norton aproximadamente igual a IC2 mais IC4. Como a corrente G é igual a IC1 mais IRO1, e o IG seria aproximadamente igual ao IC1, porque o IC1 é muito maior do que o IRO1, IG é igual a isso aqui, nós teríamos a corrente de Norton igual a aproximadamente 2IG, 2 vezes essa corrente. Então, nós temos a corrente de Norton, que é a corrente de saída do circuito, dado por essa expressão. Opa, deixa eu ver aqui. Ok. Aqui nesse slide. Então, a partir disso, nós determinamos aqui, nós já temos a resistência equivalente de Norton, que é igual à resistência equivalente de Thevenin, que é dado por esse valor aqui aproximado. E nós temos a tensão de Thevenin, que é igual à corrente de Norton, vezes a resistência de Thevenin. Então, nós vamos ter 2IG vezes RTH V0. E aí nós temos resistência equivalente de Thevenin, função de transferência do nó de saída equivalente de Thevenin em função de VS, dado por essa expressão.
E aí nós conseguimos fazer o circuito equivalente de Thevenin, onde nós temos o equivalente de Thevenin do nó de saída, a tensão equivalente de Thevenin do nó de saída, dado por essa expressão, em função de Vs, e a resistência equivalente de Thevenin do nó de saída. Então nós conseguimos, para uma análise incremental, reduzir todo esse circuito do par diferencial a um circuito equivalente de Thevenin, aonde nós temos tensão equivalente de Thevenin, resistência equivalente de Thevenin, e para continuar as análises nós podemos associar esse nó à resistência equivalente desse nó e posteriormente a carga que esse circuito vai alimentar. Então nós temos esse circuito equivalente de Thevenin primeiramente, e aqui a adição desses componentes já são adições para outras análises posteriores. E aqui eu deixo vocês com o exercício 4, determinar o circuito equivalente de Thevenin do nó VO2, do circuito abaixo, em banda plana. Então, tanto a tensão de Thevenin quanto a resistência de Thevenin desse nó aqui. Esse aí é o exercício 4. Pode falar. Aí nesse caso, os capacitores de acoplamento, eles na banda plana, eles são curto-circuito. A fonte de tensão que é o elemento que vai estar aberto. Os capacitores de acoplamento vão ser curto-circuito. Os capacitores que vão ser considerados abertos são os capacitores parasitas. Você percebeu que em nenhuma das análises anteriores, em banda plana, nós consideramos capacitores parasitas. Mas para a análise dos dois exercícios lá, os capacitores de acoplamento vão ser curto-circuito e as fontes de corrente vão ser circuito aberto. Ok? Ok, professor. E o exercício 6, comente sobre as principais diferenças observadas entre os elementos dos circuitos equivalentes de Thevenin, do nó VO dos circuitos abaixo. Então você vai construir os circuitos equivalentes de Thevenin desse nó. Na verdade, vai construir não, vai comparar, porque você já tem esses elementos, então você vai comparar e comentar sobre as diferenças entre os circuitos equivalentes do nó VO, tanto do par diferencial com carga ativa e do par diferencial com carga passiva. Então vai comentar sobre essas diferenças. E nós vamos, na próxima aula, agora já está, vamos finalizar aqui, vamos fazer a análise em altas frequências desse circuito. Então, nessa análise de altas frequências, aí sim nós vamos considerar os efeitos dos capacitores parasitas do circuito. Então, nessa análise nós vamos considerar os efeitos dos capacitores parasitas. Então, nós, nessa aula, fizemos a determinação das resistências dos nós de alta resistividade ou alta impedância, que no caso desse circuito aqui só temos um nó de alta impedância. Agora nós vamos estimar as capacitâncias parasitas destes nós. Nós já até fizemos parte disso aqui. Determinamos o circuito equivalente de Thevenin dos nós, foi o que nós acabamos de fazer. E nós consideramos que os nós de baixa resistividade eles geram polos de zero de altíssimas frequências, portanto, eles não vão ser considerados na nossa função de transferência. Então, nós vamos ficar por aqui na aula de hoje, e na próxima aula nós fazemos a análise em altas frequências do circuito.